O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandália, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade, e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha, eu falei de Teresina, mas aqui tem uma caravana também, lá do Maranhão. Aonde está essa caravana? Vamos aplaudir. Bem-vindo, obrigado, povo amado. Olha, que bênção. Porque lá na missa que eu vou todo mês lá, também tem uma cidade ali do Maranhão, que é pertinho ali, estão todo mundo reunido, que eu estou confundindo já tudo. Penso que todo mundo é o mesmo povo. Mas estão todos aqui acolhidos e amados aqui na associação. Está um pouquinho frio para nós que é do Nordeste, mas o Espírito Santo vai aquecer o coração desse povo amado nesta obra aqui maravilhosa. Meus amados irmãos e irmãs, acabamos de ouvir a palavra de Deus. Há um versículo na Bíblia, Romanos 8:28, que diz assim, ó: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo é tudo. É tanto que na primeira leitura nós ouvimos a história de um homem que isso se realizou na vida dele, José do Egito. Aquilo que parecia uma tragédia, quando a gente olha para a história, pode ser o começo de uma graça que Deus vai fazer depois na vida da pessoa e por meio dela uma obra maravilhosa. Foi isso que aconteceu na vida de José do Egito. Só pede isso de nós, que a gente ame a Deus, e o resto tudo vai concorrer para o nosso bem, e depois Deus vai nos usar, como disse Jesus, para curar os doentes. O que aconteceu com José do Egito? Ele, por causa da inveja dos seus irmãos, a inveja está em todo lugar, né? Venderam José para o Egito, porque José era um jovem cheio de sonho, muito alegre, parecia-se alguém de Teresina ou do Maranhão, então disse, essa pessoa está muito alegre. Então venderam eles para o Egito. É uma dor, você imaginou que é isso, ser vendido pelos próprios irmãos? Só que José era um homem de Deus. Ele não deixou que esse fato pudesse gerar mágoa no seu coração. Ele ficou livre. Chegou no Egito, aconteceu outra tragédia com José do Egito. Chegou no Egito, ele foi acusado também, com relação à mulher do rei. E aí foi o que? Foi preso. Outro sofrimento, outra situação. Mas tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E lá no Egito, já preso por causa de uma injustiça, ele não tinha feito nada por causa de uma injustiça, mas José sempre perdoava, deixava seu coração limpo. Quando surgiu, o rei teve algumas visões e ficou assustado. E procurou os seus magos para interpretar, e ninguém soube interpretar o que estava acontecendo. E alguém disse, olha, eu conheço um homem que está preso e esse homem tem esses dons, ele entende. E aí trouxeram José e José interpretou o sonho do rei. Que ia acontecer 7 anos de fome e 7 anos de abundância. Que eram as vacas magras e as vacas gordas, né? Lá no Nordeste nós conhecemos muito bem o que é isso. Então, houve também isso no Egito. E aí,
Quando José interpretou esse sonho do rei, o rei disse: esse homem é muito importante, vamos trazer ele. Então tirou ele da prisão e colocou ele como administrador do Egito. Um dos maiores administradores de todos os tempos. Aquele homem pegou o Egito naquela situação e ele pôde administrar. E aqui a história não dá para contar porque é longa, mas ele conseguiu fazer isto: salvar todo o povo do Egito e salvar ao mesmo tempo todo o povo da redondeza, inclusive a sua família. Estava para ser morta na seca. E aí os irmãos de José vêm, e quando José reconhece os irmãos, a Bíblia diz que a primeira coisa, ele ficou comovido. Olha que a pessoa de um coração bom, ele poderia ter ficado o quê? Com raiva, se aproveitar. Agora é minha vez, agora é minha oportunidade, está entendendo? Não é assim? José não tinha espírito de vingança, ele não se vingou. Olha o que diz a palavra de Deus, como é que José conseguiu ler a história da sua vida aos olhos de Deus. A gente tem que ver a nossa vida como uma história sob o olhar de Deus. A nossa vida não é uma tragédia, os fatos não são só tragédias, são também ações de Deus. Deus está agindo em todo o período da nossa vida. Basta que a gente não deixe o coração ficar revoltado com Deus nem com as pessoas. Foi o que José fez, ele não deixou seu coração ser tomado pelo ódio nem pela raiva. Mas olha o que José disse: Deus mandou adiante de vós para o Egito para que vocês fossem salvos. Ele entendeu, porque agora ele podia fazer. Ele tinha diante dele duas situações: poderia se vingar e poderia acolher. E José do Egito, ele acolheu a família e ali foi a salvação do povo de Israel. Eram 75 pessoas. Mandou trazer todo mundo e durante o período de seca, 7 anos, ali eles foram alimentados. E ali começaram a crescer. Cresceram. Meus amados irmãos, resumindo essa história, para que a gente possa ler também a história da nossa vida dessa maneira, sob o olhar de Deus. Santo Inácio de Loyola, esse santo também, aconteceu na vida dele um fato muito interessante, que é o fundador do Padre Eduardo, dos jesuítas. Santo Inácio de Loyola, uma vez, ele era um soldado. E como soldado, ele tinha a missão de matar pessoas. E depois, em determinado momento, já convertido, Deus aparece para ele como criança. E Deus mostrou toda a vida dele. E aí ele começou a se assustar. Só que Deus disse para ele: Inácio, eu estou mostrando isso aqui não para acusar a tua história, mas para mostrar que em todas essas situações, eu estava te conduzindo para ser o que você ia ser. Está entendendo? É uma das maiores congregações da Igreja Católica. O nosso saudoso Papa Francisco era jesuíta, porque pegou um homem que a história é sofrida, mas aquele não foi preparado por Deus para poder fundar uma congregação que pudesse ter tanta graça, tanta eficácia, para realizar isso que Jesus disse, para curar os doentes, libertar os cativos. Então, meus amados irmãos, nesta manhã, Deus quer falar conosco também, através da história de José do Egito, dizendo que a nossa vida não é só uma tragédia, não. Ela é uma ação de Deus. Todos nós, Deus nos conduziu até aqui. Por isso, se você tem alguma coisa no seu coração, perdoa. Está entendendo? Se teus irmãos, a tua família fez com você, faz com José do Egito, libera o perdão, porque Deus quer fazer, sabe o quê? Quer usar você para salvar toda a tua casa. Assim como usou José do Egito para salvar Israel, para salvar toda a sua família, mesmo a família tendo feito aquilo com ele, Deus pôde usar José para salvar toda a sua família. E Deus quer usar nós para salvar também pessoas que estão feridas. Vocês lembram aquela passagem em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31? Aquele homem que perguntou a Paulo: o que eu devo fazer para me salvar? Paulo disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. Acredita que eu vou salvar toda a tua casa através de você. Então, meus amados irmãos, vamos deixar nesta manhã que o Espírito Santo venha em nosso coração e possa tornar o nosso coração como de José, não deixar guardar nada. Porque Deus quer fazer grandes coisas nessa terra, mas Ele conta comigo e conta com você. Você sabia disso, que Deus quer curar os doentes por você?
Deus quer agir nessa terra por meio da gente. Você que está andando por aí, você não é só um peregrino no sentido humano, não, você é um missionário. Você não tem nem noção. Deus pode usar de tudo e de todas as coisas para chegar aos corações das pessoas. É tão simples, é só deixar ser usado por Deus. Na Idade Média tem um convento, existiam muitos professores, pessoas muito intelectuais, um convento muito famoso, onde se formava pessoas. E aí também via lá um porteiro, um homem muito simples que acolhia as pessoas. Então toda pessoa que chegava no mosteiro lá, ele dava um sorriso, olhava para a pessoa, dizia bom dia. Não era que era bom dia, que é a maneira que estou falando para vocês entenderem a saudação que ele dava com um sorriso. E as pessoas que vinham machucada, ferida de casa, quando recebia esse sorriso daquele homem, eles entravam e aí eles ficavam maravilhados. É tanto que a única pessoa santa daquele convento, e só tinha padres lá, hein? Mas o único santo da época foi o porteiro, porque era que Deus usou mais para curar os outros, com um sorriso, acolhendo as pessoas. Jesus quer chegar nos corações, então Ele precisa usar cada um de nós, como usou José do Egito, para salvar sua casa, para salvar um povo todo que não sabia. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, caminhe com serenidade, saiba que o Senhor está conduzindo a nossa história. Vamos terminar dizendo esse versículo da Bíblia, diga assim, ó, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Diga assim, tudo concorreu para o meu bem, os fatos que aconteceram ao longo da minha vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém, aleluia.